E sobre as perspectivas econômicas para esta semana, vamos conversar agora com o economista-chefe do Banco Original, Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Seja bem-vindo. Tudo bem, Priscila? Boa tarde para você e para os nossos telespectadores. Marco, que fatos e eventos o mercado financeiro está de olho nessa semana? Legal. Priscila, a agenda econômica no Brasil é esvaziada, só que como vocês salientaram aí bem, a nossa política não vai dar trégua tão cedo, né? Acho que o grande destaque da semana pode ser a proposta ali de emenda constitucional que excluiria, né, os gastos do Auxílio Brasil da regra do teto de gastos. Ela pode ser apresentada no Congresso na quarta-feira, né? Foi isso que causou um rebuliço no mercado semana passada. Basicamente porque ainda não está claro se essa exclusão do Auxílio Brasil do teto de gastos ela vai ser só para 23 ou se ela pode ser permanente, né? Para o mercado isso importa muito, porque se ela for permanente é pior. É um gasto permanentemente maior e fora de uma regra de controle de despesas, né? Foi isso, por exemplo, que fez o dólar dar um salto aí semana passada. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Vamos ver o que sai de lá. Sobre os futuros ministros, que é outra pergunta que o mercado sempre se pergunta, o Lula deixou claro que ele só vai começar a montar esse ministério depois da COP27. Então, acho que para o Brasil é política. E lá fora, rapidinho, a gente tem uma sequência de dados de atividade da China, dos Estados Unidos e da zona do euro. E assim, de forma bem resumida e geral, acho que esses dados vão mostrar aí que uma certa desaceleração da atividade econômica global, né? E eu acho que esse é um dos grandes temas para 2023. Não acho que é uma recessão que está aí para acontecer, mas acho que esse é um grande tema para 2023 e esses dados vão conversar com essa perda de ímpeto que o mundo vai experimentar a partir daqui. E a gente viu o IPCA avançar pela segunda semana consecutiva este ano, né? O que vem por aí na próxima reunião do Copom? Então, o nosso Banco Central ele parou de subir juros, né? Já faz 2 reuniões que ele deu uma pausa. Só que ele deixou em aberto ali no comunicado dele, né, uma porta entreaberta para ele voltar a subir juros caso essa inflação piore de novo. Dito isso, me parece que o travessão para ele voltar a subir juros de novo é muito alto. Acho muito difícil ele voltar. Mas um risco que a gente tem é se, por exemplo, esses gastos do novo governo, né, se eles crescerem muito e isso começar a desancorar as expectativas de inflação, né, elas começarem a subir muito, por muito tempo, longe da meta do Banco Central, ele pode sim cogitar subir. Não acho que é iminente, mas é uma discussão que a gente tem que ficar de olho, né? Enfim, então para essa próxima reunião do Copom, mesmo com essa subida que você salientou da inflação projetada, a cabeça minha e do mercado é que ele deixa a Selic parada ali em 13,75 ao ano. Tá certo. E no exterior, Marco, o destaque continua sendo a escalada da inflação nos Estados Unidos e também na zona do euro. Qual que é o sentimento do mercado em relação a esse assunto? Olha, Priscila, eu diria que o sentimento da gente aqui é dúbio, vamos por assim, tá? Tem para os dois lados. A verdade é que, assim, tem notícias positivas no fronte inflacionário, principalmente de alguns itens que sofreram muito com a pandemia, né? Então, como a pandemia está ficando para trás, graças a Deus, tem vários preços que estão melhorando. Carros usados, frete marítimo que pega nas commodities, falta de microchip, isso está melhorando. Só que tem ainda bastante pressão, como se salientou nos Estados Unidos e na Europa, vindo, por exemplo, de salários, tem falta de mão de obra nos Estados Unidos, então isso está pressionando salários. Tem a reabertura de vários setores, né, principalmente serviços, que tem pressionado, né, os preços de serviços estão bem pressionados, e a Europa, em particular, ainda está sofrendo bastante com o preço da energia, né, que subiu bastante, está querendo melhorar, mas subiu bastante, então é uma inflação que ainda não encontrou o seu topo. Quando eu junto tudo, o que eu entendo? Eu entendo que o pior da inflação global ficou para trás com a pandemia, só que essa desinflação, essa melhora da inflação, vai ser bastante lenta. Acho que não vai ser na velocidade que todos nós gostaríamos, vamos por assim. Tá certo. E agora, outro ponto importante para os nossos produtores de commodities foi o movimento do governo chinês semana passada, que aliviou um pouco a política de Covid-0. Você pode explicar o que foi feito e os efeitos econômicos das medidas? Esse é um ponto bem importante que o mercado está esperando há um bom tempo, né? Eles continuam fazendo lockdowns, aperta e solta, né? Só que semana passada eles fizeram várias mudanças no sentido, como você falou, de aliviar as restrições de controle da Covid, né? Então, por exemplo, o tempo de quarentena para quem está chegando no país diminuiu, eles também cortaram lá um negócio que eles chamam de circuit breaker, né? Se 5% dos passageiros de um voo são testados com Covid, eles cancelavam essa rota por uma semana. Eles também reduziram o número de exigências de testes, né?
E o mais importante de todos, antes, se eles achavam um caso de Covid num bairro, eles faziam um lockdown no bairro inteiro. E agora o que eles estão fazendo é fazer fechamentos bem pontuais, principalmente ali de blocos residenciais. Enfim, aos poucos a China está tentando deixar para trás essa ideia de ter o Covid zero. Então, poucos casos já faziam ele fechar cidades inteiras, assim. Então, acho que o efeito positivo é esse, né? Você acaba, esse abre e fecha da China vai ficando um pouco mais suave, né? Então, o que acaba desenhando para a gente uma China que pode ter, por exemplo, um crescimento do PIB dela no ano de 2023 melhor do que o PIB desse ano, que sofreu muito por conta disso, né? Esse ano eles vão crescer uns 3%, então daria para a gente esperar um ano melhor para a China no ano que vem, num mundo que está desacelerando. Então, talvez a China seja um contraponto importante, que acaba sendo importante para quem vende produtos para a China, que é o caso das commodities, o caso do Brasil. Tá certo, Marco. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e até a próxima. Obrigado e até a próxima. E boa semana para a gente.